Olá pessoal, neste vídeo iremos tratar sobre o primeiro morador e possuidor de terra no que é nosso atual distrito de Arapá, Tianguá, Ceará. Para iniciar, aproveito para pedir que dê aquele like ao vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pois bem, cabe aqui antes ressaltar que todo este território que situa o distrito de Arapá, a princípio pertencia a Sesmaria do Sargento-Mor Manuel Dias de Carvalho, que depois dele as terras foram passadas através de dotes e vendas para outros possíveis. Assim, permaneceu sem habitação por todo o século XVIII. Durante o século XIX é que começou a ser mesmo povoado o lugarejo, onde deu origem ao nosso distrito de Arapá. Nesse tempo, quando começou a aumentar o lugar, quem habitava no Riachão, da data Uberaba, como foi chamado, era a ilustre família do senhor Lourenço Pereira de Souza e sua mulher Livramento Tiburcio Paulino. Lourenço era filho do capitão Joaquim Pereira de Souza e Bernardina Carvalho, já moradores no lugar. Antes da Lei da Terra de 1850, as terras que eram passadas para outros possuidores somente através de herança ou dote de casamento, de pai para filho, ou seja, para genros, ou ainda por meio dos inventários de posse e morte, pois as propriedades rurais eram herança colonial oriunda das cartas de Sesmaria. A Lei da Terra aqui, com a Lei da Terra, aqui em 1857, os moradores da Vila da Granja registrou e regularizou suas propriedades em seus nomes. Assim, quem já possuía terra permaneceu com ela. Com isso, o referido registro de terra no lugar Riachão, solicitado por Joaquim Pereira de Souza, diz o seguinte: eu, abaixo assinado, declaro para registro que possui uma posse de terra de 40 braças de comprido no lugar denominado Riachão da data do Uberaba desta freguesia, cujos limites sendo para o nascente Santo Antônio, ao poente com as terras do Uberaba, e para o norte com as terras do Mota e ao sul com as terras do Ipu. Declaro que possui um sítio de lavrar onde tenho minhas plantações na Serra Irapuá. Granja, 25 de março de 1857, por Joaquim Pereira de Souza, Manuel de Antônio de Araújo Lopes. Registro de terra da cidade de São José da Granja, entre os anos de 1855 a 1857. Livro número 31 e registro número 858, documento existente na APEC, né, digitalizado pela Associação Memória Salva do Vale do Coreú, página 321. E quem foi Joaquim Pereira de Souza? Temos ainda pouca informação sobre ele. Sabemos apenas que Joaquim Pereira de Souza, capitão da Guarda Nacional, nasceu muito provavelmente na povoação de Santo Antônio, na Vila da Grande, província do Ceará, no início do século XIX. Não se sabe ainda sua filiação, isto é, filho de quem. Todavia se diz que ele, descendente do português Sargento-Mor Alexandre Pereira de Souza, casado com a indígena Antônia Ribeiro, moradores na Vila da Granja, e também Viçosa, né? Pode ser neto ou bisneto de Alexandre. Joaquim Pereira casou-se com Dona Bernardina Maria de Carvalho, ou Bernardina Francisca de Jesus. Da união entre Joaquim Pereira e Bernardina nasceram muitos filhos. Bento Pereira de Souza, casado com Maria dos Anjos de Jesus, morador no que hoje fica o distrito da Bela Vista. Acho que é quem dá nome à escola de lá. Aí tem Roque Pereira de Souza, casado com Maria Barbosa dos Reis, José Antônio de Souza, casado com Luzia Maria de Souza, Antônio Pereira de Souza, Jacinto Pereira de Souza e Lourenço Pereira de Souza, casado com Livramento Tiburcio Paulino, já foi dito. Herculano Pereira de Souza, casado com Ana Francisca Silveira. Otaviano Pereira
de Souza, casado com Francisca Maria de Jesus, Josefa Pereira de Souza, casado com Lourenço Gonçalves, e e mais outros não mencionados aqui. Esses não foram encontrados em registros. Segundo o periódico O Cearense, Joaquim Pereira de Souza aparece numa lista de senhores que concorreram com esmola para elevação da matriz de Nossa Senhora da Lapa na freguesia de Sobral, em 1854, com a quantia de R$ 25.000. Em agosto de 1882, aparece também no baixo-assinado junto de outros senhores criadores de gado desta povoação da Vila da Granja, em favor do referente juiz da comarca, por sua satisfatória justiça, visto que, além de capitão da Guarda Nacional da Vila da Granja, era também lavrador e criador de sua fazenda Riachão. E segundo o periódico A Constituição, de 1866, aparece numa lista de senhores que deu esmola para o Colégio das Órfãs da cidade de Sobral, oferecendo uma ajuda financeira de R$ 2.000. Depois do pioneiro capitão Joaquim Pereira de Souza, o primeiro morador e possuidor das terras onde fica o atual distrito de Arapá, foram passados por direito para seus herdeiros, filhos e genros, que décadas depois vieram mais outros moradores e mais outras famílias e começaram a fazer suas casas, como assim foi informado em outro vídeo aqui no canal. Assista. Quando o capitão Joaquim Pereira faleceu no início do século XX, deixou uma vasta descendência aqui na região. No livro Os Confinantes, de minha autoria, nele retrata mais sobre ele. Agora iremos falar sobre os primeiros proprietários de terras e os principais engenhos existentes na região. Ao longo deste tempo, aquela grande posse de terras do capitão Joaquim Pereira foram se dividindo entre os novos poceiros delas, né, herdeiros, formando e aparecendo novas famílias para ocupar. E surgiu assim o nome de outros proprietários nas atividades agrícolas e da pecuária, que produzia riqueza tanto no pé da serra em Ibiapaba, quanto às margens do riacho Uberaba. Segundo o recenseamento do Brasil, realizado em 1º de setembro de 1920, o atual distrito de Arapá, na época Riachão de Uberaba, havia nele e aos arredores muitos proprietários rurais de terra. Entre os 292 estabelecimentos totais do município de Tianguá, cita-se aqui somente os proprietários rurais do distrito de Arapá. São eles José Antônio de Souza, Riachão, Alexandre Silvério, Riachão, Manuel Gadelha, Riachão, Joaquim da Costa Sobrinho, Riachão, Lourenço Ferreira, Riachão, Francisco Vieira, Riachão, Manuel Cândido de Souza, Riachão, Pedro Francisco de Sá, Uberaba, Paulino da Costa Cardoso, Umari, Pedro Avelino de Souza, Sítio Gameleira, Francisco Lopes, Sítio Gameleira, Simão Félix da Cunha, Feitoria, Manuel Jorge de Lima, Boqueirão e mais outros que se circunvizinhavam. Nos tempos passados havia muitos engenhos funcionando, mas depois muitos se tornaram desativados e fogo morto. Segundo a história da Ibiapaba, em Engenho de Rapadura em Tianguá, no ano de 1941, havia nesse tempo, no pé da serra, alguns engenhos ativos. O engenho do senhor Eduardo Cândido, na Lagoa do Uberaba, e o engenho do senhor Vicente da Costa Paixão, no sítio Mari. E ainda o engenho de Vicente Ferreira Gomes, no sítio Umari. Há notícia de mais outros engenhos, como o engenho do senhor Manuel Paciência, que foi construído por volta de 1924 e ficou funcionando até entre os anos de 1994, 96, por aí. Havia outro engenho na região, o senhor José Ângelo ou José Ângelo de Lima, um lugar chamado Mutambeira, enfim. Assim onde corresponde ao que é hoje o nosso distrito de Arapá, Tianguá, Ceará, foi um dia a Fazenda Riachão, uma propriedade rural do senhor Joaquim Pereira de Souza, pertencente à velha data Uberaba. Vale aqui lembrar também, o distrito de Arapá teve várias denominações ou topônimo ao longo desse tempo. Foi antes denominado
de Riachão, depois Uberaba e por último Arapá. Bem antes, como Uberaba fazia parte da Vila da Palma, atual município de Coreú, sendo um dos quarteirões da povoação de Santo Antônio, que correspondia ao segundo distrito, em 1872. Em 1963, o distrito de Arapá foi elevado à categoria de município com o nome de Monsenhor Aguiar. Porém, com a Revolução de 1964, sua criação foi suprimida. Pontes, 2014, página 13. E voltando a ser distrito de Arapá, pertencendo já ao município de Tianguá até os dias de hoje, como assim já foi mostrado no outro vídeo aqui no canal. Assista. Sobre o distrito de Arapá, segundo o Dicionário Geográfico e Estatístico do Ceará, de Renato Braga, o distrito de Arapá, ex-Riachão, ex-Uberaba, distrito e vila de igual nome, que pertence ao município de Tianguá, tinha, nesse tempo, tinha 1.405 habitantes, sendo 434 na zona urbana e 971 na zona rural, que subia na época para 248 o número de domicílios, de casas. Em 1960, essa época, possuía também uma escola primária com 40 alunos. E aí o distrito tomou o nome de Uberaba pelo Decreto-Lei número 448, de 20 de dezembro de 1938, por estar seu núcleo próximo deste. E o nome atual referente ao antigo chefe indígena, pelo Decreto-Lei número 1114, de 30 de dezembro de 1943, ano de 1964, página 43. Conforme o Anuário do Ceará, de 1953 a 1954, com recenseamento de 1950, a sede do distrito de Arapá possuía uma população de 458 habitantes, sendo 232 homens e 226 mulheres. Página 48. Lembrando que aqui é só a sede do distrito. Já o último recenseamento de 2022, segundo o recenseamento demográfico de 22 do IBGE, o distrito aponta uma população total de 2.089 habitantes. Houve, assim, uma diminuição do número de habitantes, comparando com o censo anterior, quando em 2010 havia uma população de 2.832 habitantes. Deste modo, comparando os dois números, houve, assim, um brusco encolhimento populacional, em relação ao anterior. Já em relação ao último recente, 2010, a população do mencionado distrito encolheu drasticamente. Atualmente, apontando a população, como foi dito, 202.089 habitantes, sendo 313 pessoas por domicílio. Houve, assim, uma diferença de 743 a menos, comparado com o 2010. Não sabemos explicar as razões. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até breve.